começar a aula de hoje. Esses slides estão funcionando? Tá? Beleza. Boa tarde para quem está aí, para o seu logo. A nossa aula de hoje ela é uma aula de conceito avançado de Svelte. Ela vai ser basicamente o seguinte: a gente teve até agora de Svelte, a gente teve duas aulas. Uma era o básico, né? O que é o conceito básico de Svelte. Se o áudio estiver ruim, vocês avisam, porque a gente não conseguiu testar muito bem. Tá bom. A primeira aula foi isso, foi o básico de Svelte. A segunda aula foi gravada, né? Vocês imagino que tenham visto. Que foi só configurando um repositório não, um projeto Svelte, né? Como inicia um projeto Svelte. Na aula de hoje a gente vai ver de fato alguns conceitos do Svelte que a gente até viu na aula 5, mas a gente vai ver agora de forma mais completa, mais formal. Esses conceitos são estado, que a gente já viu, mas a gente vai ver aqui de forma melhor, mais aprofundada. Propriedades, que a gente não viu na outra aula, a gente vai ver agora. Bindable, que a gente também não viu, a gente vai ver agora. If, que a gente já viu e não tem muito mais o que adicionar, mas a gente vai ver de novo. Each, que a gente vai adicionar mais algumas coisas, vai mais a fundo. Snippets, que a gente não viu. Await, que a gente não viu. Aí vai ter Transition, que a gente não viu. Estilo local versus global, que a gente viu mais ou menos. Metadados, que a gente não viu. Contexto, que a gente não viu. E Effect, que a gente viu na quinta aula. Mas a gente vai ver tudo de forma mais aprofundada nessa aula. Não só nessa aula, na verdade, vocês vão ver que é muita coisa que eu acabei de mostrar nesse índice. Então, na verdade, esse é o conteúdo das próximas duas aulas, certo? A gente vai até onde der na aula de hoje e o que sobrar a gente deixa para a aula da próxima sexta. Aí vamos lá, a gente vai começar com state, estado, que, para quem lembra, a gente viu na aula 5, tem uma runa de estado, certo? Que ela cria uma variável reativa. Uma variável reativa é basicamente uma variável que quando você atualiza ela modifica o HTML que depende dela. Então, se tem alguma parte do HTML que tu referencia essa variável, quando tu modificar essa variável, se ela for uma variável reativa, ela vai atualizar o HTML automaticamente. Aí a gente vai ver hoje o conceito de deep state, estado aprofundado, certo? Mas antes, uma revisão rápida do que é uma runa, né? O state, o estado, né, ele é definido como uma runa, que é basicamente uma variável com um cifrão atrás dele. Então, a gente viu na sintaxe, que é esse negócio aqui, runa, cifrão state. Ela é meio que uma função, né? E tu define uma variável reativa que nem eu falei, ela atualiza o valor do HTML quando tu atualiza ela. Aí, o que é atualizar uma variável? Como a gente define isso? Algumas coisas atualizam uma variável. Assim, a gente sabe de programação que atualiza uma variável, né? Mas enfim, é bom a gente ver isso, certo? Porque vai ser importante para a gente entender deep state. Atribuir um valor, ou seja, variável igual a valor, modifica o valor de uma variável. Var mais igual a valor ou menos igual a valor, ou seja, são os shorthands, né? As abreviações que a linguagem tem, modifica uma variável. E o mais e o menos também modificam uma variável. Então, se uma dessas três linhas aparecerem em um código, né, isso significa que a variável vai atualizar o HTML. Então, saibam disso. Aí vamos ver um exemplo de uma página com uma variável reativa, só para a gente lembrar. A aula de hoje, eu preparei uma páginazinha com alguns exemplos, então a aula de hoje vai ser pouquíssimo baseada nos slides e mais baseada nos exemplos, certo? Então vamos lá, vou apresentar a página para vocês agora. A página é essa daqui, ó, uma página que eu tentei deixar bonitinha, que ela tem um seletor, que eu não mostrei o seletor do HTML, mas ele é HTML, então vocês vão ver. E quando eu seleciono, ele abre um exemplo diferente, certo? Então esses são os exemplos que a gente vai ver na aula de hoje. Mas o que a gente vai ver primeiro é o estado simples. O que é esse estado simples? É um código que é basicamente isso aqui. Ó. Abre o VS Code. Tá com um monte de coisa que não devia estar aberto aqui. Já. Aí o estado simples está bem aqui.
Esse é o código. É um contador, que é um state, é uma runa de state, né? Acho que dá para dar um zoomzinho aqui, né? Tá bom. Que define uma variável reativa, né? Uma variável com estado. Tu tem um parágrafo que mostra o valor atual do contador e um botão que, quando você clica nele, ele chama a função que dá um contador mais mais. A gente viu que o contador mais mais modifica o valor do contador. O contador é uma variável reativa, portanto, ele vai modificar esse parágrafo P, esse parágrafo, né? Porque ele referencia o contador. Então, se a gente voltar ao nosso exemplo, a gente vai ver que quando eu clicar aqui, opa, cliquei fora, ele vai atualizar automaticamente sem a gente ter que fazer mais nada. Basicamente isso. Então a sintaxe é essa. Uma runa ela é uma função só com cifras gramaticais. A gente viu na outra aula, só revisando rapidinho. Aí viu, cara. Beleza. Isso foi a runa, basicamente, de estado. Nossa runa de estado. Mas, o que a gente viu até agora foi variáveis com estado que são variáveis simples. Vocês viram? Até agora a gente só testou tipos primitivos do JavaScript. String, número, foi só isso na verdade, string e número, né? Mas o JavaScript tem objetos. E objetos são uma parte integral da linguagem, uma parte muito importante da linguagem. E o estado, teoricamente, tem um problema aqui, é o seguinte. Isso aqui, beleza. Se a tua variável é um tipo primitivo, se é um número, isso aqui vale. Mas se a tua variável, na verdade, é um objeto, isso aqui não vale exatamente. Porque eu posso, na verdade, fazer var ponto, uma propriedade dele, é igual a valor. E não só isso. Eu posso chamar um método do objeto, e o método pode modificar o objeto. Ou seja, essas linhas aqui não valem mais, nesse caso, se for um objeto. Mas, o Svelte, ele automaticamente cuida disso pra gente. Então ele faz o que a gente chama de deep state, que é estado profundo. Ele pega o objeto e ele transforma cada propriedade do objeto em uma propriedade com uma variável reativa, basicamente. Então, funciona normalmente se tu chamar um método que modifica o objeto, ele vai realmente modificar qualquer referência a essa variável do objeto dentro da página, certo? Isso é automático, a gente não precisa fazer isso manualmente. Funciona de forma, sinceramente, bem intuitiva. Se você não pensa nesse problema, você nem pensaria que isso aconteceria porque funciona intuitivamente, realmente. A gente vai ver o exemplo aqui. O exemplo é esse aqui. É bem grande, né? Mas vamos mostrar o que está rolando aqui. Eu vou mostrar o código primeiro, na verdade. Eu acho que é melhor. Aqui. Seguinte, a gente começa declarando uma variável reativa que na verdade é um objeto. Vocês lembram, né? A declaração de objeto começa com a chave, você tem as propriedades do objeto e eu ainda dei um método para o objeto. Esse método aleatoriza a idade da pessoa, do usuário. Ele faz isso modificando a idade com um número aleatório, certo? A gente não precisa pensar muito nisso, só saber que aleatorizar a idade. Porque eu não ensinei o math.random, né, mas ele dá um número aleatório. Beleza, esse é o nosso estado, o único estado da página é esse, é um usuário, objeto usuário. Aí, indo mais para baixo no HTML da página, a gente tem o seguinte. Primeiro, a gente tem um parágrafo que ele diz o nome do usuário, então ele acessa o usuário.nome, ele acessa usuário.idade, bem ali, ele pega o ano atual e subtrai a idade do usuário para pegar o ano de nascimento. Ele mostra o e-mail do usuário, então ele acessa o e-mail do usuário. E ele acessa a senha do usuário, certo? O que isso significa para a gente? Isso significa que esse parágrafo, ele acessa todos os estados do usuário, todas as propriedades. Ou seja, quando qualquer uma dessas propriedades mudarem,
como o Svelte ele tem estado profundo, né, que é deep state, cada uma dessas propriedades, na verdade, é uma variável reativa. Ou seja, quando qualquer uma delas mudarem, esse parágrafo vai atualizar. Certo? Aí, para a gente poder atualizar essas propriedades, né, eu fiz aquele bind, que a gente já viu antes, mas a gente vai ver de novo nessa aula mais na frente, mas que ele basicamente sincroniza dois valores. Então, ele vai sincronizar o valor dos inputs com, nesse caso, o nome do usuário. Então, veja que a gente pode passar uma propriedade de um objeto para esse velho, né, valor. Isso funciona porque o usuário.nome tem estado, certo? E o mesmo vale para os outros inputs aí. Aí, além disso, tem um botão de... São dois que eu vou mostrar na frente, na verdade. Não vou mostrar... Vamos ver a página antes. Assim, vai funcionar, né? Eu falei. Então, se escrever Ítalo, idade 21 anos. Apertei aqui. Nem é 21, não, eu tenho 20. E-mail, italo@mail.com. Senha 12345. Aí, vocês viram que ele foi atualizando na hora, né? Porque ele... O bind, como vocês viram, ele sincroniza na hora as duas variáveis. Então ele vai atualizando conforme você escreve. Vocês podem ver. A gente tinha visto lá que o usuário é um objeto. E mesmo assim, eu não usei um igual em momento nenhum ali, vocês viram, eu não usei um igual. Eu não usei um mais e nem um mais igual. Mesmo assim funcionou. Porque, enfim, tem deep state, tem estado aprofundado. Aí, o que aconteceria se não tivesse deep state? O que aconteceria é que toda vez que vocês modificassem o usuário, vocês iam ter que, na verdade, fazer o seguinte. Vocês iam ter que vir aqui em algum lugar, eu estou colocando só de exemplo, vocês iam ter que fazer o usuário é igual a, e daí um objeto novo inteiro com todos os dados que ele precisa ter aqui. Por quê? Porque sem deep state, sem estado profundo, você precisa usar um igual para atualizar, certo? Então é isso, basicamente. Mas nesse caso, como eu falei, a gente não precisa. Aí beleza, esse foi o deep state. Esse conceito não é muito simples, então se vocês tiverem alguma pergunta sobre ele, podem fazer. E é um conceito importante. Mas a gente vai ver mais um pouquinho aqui, na verdade. Mas é algo que pode confundir muito quando você está falando no site. Beleza, eu vou para o slide. Aí, a gente viu o deep state. Aí sim, o deep state ele também serve para listas, certo? Por um motivo muito simples, listas, como a gente viu lá na aula 2, são objetos JavaScript, então listas também funcionam. A diferença é que, para lista, você vai ter, ao invés de escrever desse jeito, você vai obviamente ter que, vou abrir o exemplo da lista agora, criar uma lista, certo? A gente viu isso na aula passada, que foi a aula gravada. Eu cheguei a mostrar uma lista com estado, mas eu vou mostrar ela aqui de novo. Uma diferente. Vamos lá. Esse exemplo ele tem duas variáveis reativas, como vocês podem ver. A primeira é uma lista, é a lista números. E a segunda é input, que é um número só. Falta um ponto e meio. Não precisa. E o que a gente tem no HTML é um formulário. Eu vou mostrar na página, isso que é mais fácil, na verdade. Esse formulário é feito. Mas é um formulário que ele tem basicamente um input só, que é o input de número. E embaixo dele a gente tem um botão que adiciona um número aleatório na lista. Voltando aqui para o negócio. Está aqui o formulário com só um input dentro. E tem um botão que adiciona um número aleatório na lista. Simples assim. Embaixo dele a gente mostra todos os números da lista. A gente vai ver se a gente viu na aula 5, vocês devem lembrar. Se vocês não lembrarem, a gente vai ver de novo nessa aula ainda. Mas a gente basicamente, para cada número que tem na lista, a gente mostra qual é o número que tem. É basicamente isso. Ou seja, se eu vim aqui agora, no nosso exemplo, e
eu adicionar, por exemplo, o número 5, vai aparecer instantaneamente o número 5 foi adicionado na lista. Eu posso adicionar quantos números eu quiser aqui. E o que está acontecendo aqui? Quando eu dou Enter nesse input, ele vem para um submit do formulário, porque é a ação padrão do formulário, é o submit, para quem lembra da aula 3. Quem não lembra, reveja a aula 3. E o que a gente faz dentro desse submit? A gente coloca um número novo dentro do... a gente coloca o resultado do input, né, o valor do input, para dentro de números, da lista de números. Agora vejam que tem algo interessante acontecendo aqui. A gente não está criando uma lista nova, a gente está chamando um método do objeto lista, do objeto números, que é o método push. E mesmo assim ele está atualizando automaticamente. Então isso é algo que vocês têm que ter cuidado, porque isso não acontece normalmente, certo? Isso acontece só com objetos, que nem a gente viu ali, e com listas, certo? Mas tem classes diferentes que isso não acontece. Só vai acontecer com listas e com objetos. Então, é isso, tenham cuidado. Mas nesse caso funciona super bem, porque o push ele é reativo, né? Ele é deep state, um estado aprofundado. E é isso, esse exemplo. Só que assim, que nem eu estava falando agora, isso funciona para listas e funciona para objetos. Tá, para que não funciona então? O que não é lista, o que não é objeto, o que não é variável? Tem classes em JavaScript, isso é algo que eu negligenciei de falar para vocês, porque é complicado, a gente não usa muito. Mas vocês provavelmente já viram em algum lugar essa palavra-chave new, né? Novo. Para quem é do Java, conhece isso bem, outras linguagens têm isso, acho que o próprio Python tem isso também, que é basicamente criar uma nova instância da classe, nesse caso é o nome da classe, né? Para classes, esse nosso exemplo não funciona, isso não existe deep state para classe, certo? Eu não vou conseguir mostrar um exemplo aqui, porque eu não preparei um exemplo para isso. Mas, por exemplo, uma classe do JavaScript que existe é a classe... Não, eu posso mostrar assim. Segurem só, eu vou mostrar o exemplo disso não funcionando, certo? Mas, o Svelte, ele dá pra gente algumas classes que já tem estado o deep state implementado. Além da lista do objeto, que ele faz automaticamente, ele dá pra gente uma implementação das classes map, set, url e date, que já tem estado implementado dentro dela. Então, essas classes vocês provavelmente não usaram até agora, mas vou mostrar um exemplo para vocês da date, que é um exemplo legalzinho, certo? E eu acho que vai dar para entender um pouco melhor esse negócio. Vamos lá, o exemplo é esse daqui, ó. Date. É super pequeno o código dele. Ele é o seguinte, primeiro a gente importa o Svelte Date, que é justamente a implementação com o estado da classe Date, que eu falei, da classe Data. A gente importa ali da biblioteca do Svelte, basicamente. E quando a gente cria a variável Date, a gente cria ela como new, né, realmente. O que acontece aqui? A gente está criando uma classe nova que ela já tem na implementação dela o estado, ela já tem um deep state na implementação dela. Portanto, o que vai acontecer é que quando a gente acessar métodos dessa classe, por exemplo aqui no setTime, que é um método dessa classe, ele vai automaticamente atualizar os elementos da página como se esse date de fato tivesse estado, certo? Então, o que esse código especificamente está fazendo? A cada 1000 milissegundos, ele atualiza a data atual da página. Ou seja, todo segundo ele mostra o segundo atual, basicamente. E dá pra ver realmente que funciona. Ele está atualizando todo segundo a data da página. Aí assim, vamos ver isso não funcionando, né? Porque é o seguinte,
Esse Svelte Date, ele é nada mais nada menos do que a implementação do Svelte, a implementação reativa do Svelte, de uma classe que já existe no JavaScript, que é a classe Date. É essa classe aqui. Então, vamos ver o seguinte. Se eu trocar isso aqui de Svelte Date para Date, só isso, vocês vão ver que... não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que eu fechei sem querer o terminal. Segura aí, imprevistos. Tá aí. Voltando. Agora vocês vão ver que não funciona mais. Eu estou atualizando o tempo atual, certo? Como vocês podem ver no código aqui. Ixi, mais um monte de coisa. Vocês podem ver que eu ainda estou fazendo date.setTime, exatamente a mesma coisa, eu não mexi no código. Mas, como esse setTime não é mais reativo, porque eu não estou usando a classe reativa do Svelte, ele não atualiza mais a página quando eu atualizo o tempo, certo? Então, de novo, esse conceito é um pouquinho complicado, é um pouquinho chato, mas tenham isso em mente, classes não são reativas. Eu posso até botar eu posso fazer isso aqui, ó. Poderia fazer isso aqui. Não vou só criar a classe, eu vou criar a classe em volta de uma runa state. Mas se eu vier aqui agora, nada ainda, certo? Porque, de novo, não tem deep state para classe. Não existe deep state para classe, certo? Então, aquele método ainda não é reativo só porque eu fiz isso. Qual é a solução? Você implementa, quando você está implementando a sua classe, você implementa ela com um estado no lugar das propriedades dela. Eu não vou ensinar isso aqui porque eu não ensinei classe, certo? Mas se vocês se encontrarem nessa situação em algum momento, vocês podem ir atrás de pesquisar como fazem classes reativas em Svelte. Mas é uma situação bem difícil. Eu só queria mostrar para deixar bem completo essa parte de estado. Mas a situação realmente não vai acontecer muito frequentemente, não. Beleza. Seguindo agora, a gente tem uma opção de não criar deep state com o Svelte. Por quê? Porque o deep state ele é um problema ele não é um problema, né? Mas ele é algo que adiciona um custo computacional, certo? Porque, obviamente, se tu cria um objeto que tem, ou uma lista mesmo, que tem 1 milhão de propriedades, de elementos, e ao invés de eles serem elementos normais, eles são elementos com estado, né? Ou seja, elementos reativos, que o Svelte tem que fazer algumas coisas a mais com ele, isso vai ter um custo computacional maior. E nem sempre tu precisa. Por exemplo, aí eu tenho um exemplo aqui, eu acho. Tenho assim. Save.raw. É o mesmo exemplo de antes, tá? É parecido, né? Não é o mesmo. Mas ele tem algumas diferenças. É o exemplo do usuário, só que é uma situação um pouquinho diferente, porque é o seguinte. Naquele outro exemplo, a gente tinha um input que ele modificava uma propriedade por vez, né? Então a gente modificava o nome do usuário, depois a idade, depois o e-mail, depois a senha. Algumas situações não vai acontecer. Por exemplo, às vezes o teu usuário não vem do navegador. Às vezes ele está vindo de uma requisição externa do servidor. Nesse caso, tu não recebe uma parte por vez. O servidor não manda o nome do usuário, depois ele manda o e-mail. Não, ele manda tudo de uma vez. Então, nesses casos, tu sempre vai fazer o seguinte. Tu sempre vai fazer usuário é igual aí o resultado da requisição, né? Await, fetch, blá blá. Sempre vai ser isso. Só que, como vocês podem ver, eu estou usando igual aqui. Eu não estou usando um método de usuário nem nada, eu estou usando igual. Então, eu poderia estar usando uma variável com estado normal. Ela não precisaria ter deep state. Porque a gente viu que o igual ele serve para uma variável normal. Portanto, se ele fizesse deep state,
seria só uma perda computacional para mim, eu não quero isso, não preciso. Para você indicar para o Svelte que você não quer deep state, você pode declarar o estado, a variável reativa, com a runa state.raw, que é estado cru, né? Estado cru, puro, sei lá. Enfim, e o que isso vai fazer? Ih, perdi a conexão. Caiu. Voltou? Tá me ouvindo? Vai ficar na tela. Ah, então? Ah, mas eu não estou mostrando. Ah, tá, assim, vai assim. Tô? Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá ouvindo. Tá? Vai, ah, ok. Acho que aqui tu ficou de silêncio. Vai que ele tá falando, perdeu como é que você vai tudo bem. Tu só me avisa se cara. Beleza, continuando. Continuando, agora eu criei uma variável sem estado deep state, né, sem estado profundo. Então, assim, realmente é isso, é um ganho computacional. Nesse exemplo especificamente, vocês vão ver que tudo que eu faço no monstro limite é esperar uma requisição, que nesse caso eu estou simulando uma requisição para não fazer uma de verdade. E nesse caso vai funcionar. Vocês vão ver que, vamos no exemplo aqui. Eu tinha adicionado um código aleatório aqui, deixa eu tirar ele. Aqui eu vou fazer a requisição e beleza, tá aí, ele funcionou. Automaticamente ele preencheu as informações do usuário da requisição que eu fiz, né? E é isso, fiquem de olho se vocês não precisam de deep state, não usem deep state, porque o site de vocês vai ficar mais rápido, basicamente. Aí, isso se eu não me engano, essa é a última parte de state que a gente tem, de estado. Não é exatamente, mas enfim. Eu vou parar aqui para falar do React, que na aula assim que eu falei muitas vezes. A maioria desses conceitos existem no React, eu acho. Não, mentira, não existe. Eu acho que Deep State não existe no React automaticamente. Eu tenho quase certeza que não. Eu não tenho certeza disso, então na verdade eu não vou passar para vocês. Eu vou deixar como exercício para o leitor. Eu vou pesquisar e se eu posso falar para vocês no grupo depois, qualquer coisa. Porque isso realmente eu estou em dúvida agora se existe. Vou deixar por cima isso. Acho que isso não existe. Então beleza. Seguindo. Tem mais um conceito de estado que a gente tem que ver, de variáveis reativas, que na verdade agora é uma runa nova, mas ela é uma runa ela é bem parecida com a runa state. Essa é a runa derived, que ela serve para definir variáveis com estado, variáveis reativas, que elas dependem de alguma outra variável reativa. Isso vai acontecer, por exemplo, em casos em que tu tem uma... Vou mostrar um exemplo, é mais fácil, na verdade, porque senão eu ia só falar o exemplo. A gente tem um exemplo aqui, em que você tem um número, e ele define coisas baseadas no número. Então eu tenho um número 0, a raiz quadrada de 0 é 0, e o fatorial de 0 é 1. Agora, se eu mudasse o número aqui, mudasse para 2, o número é 2, a raiz quadrada é a raiz de 2, e o fatorial é 2. Beleza? E eu poderia mudar o número aqui do jeito que eu quiser, tudo mais. Qual é o jeito que a gente poderia fazer isso aqui? Vocês, assim, eu poderia fazer essa pergunta, mas eu acho que ninguém vai saber responder isso. Se alguém quiser, alguém quer chutar como é que eu poderia fazer isso aqui? Tem algumas formas de fazer, tem formas pouco inteligentes de fazer que funcionariam. Eu vou mostrar direto como faz. Basicamente, a gente vai usar aquela runa derived do Svelte, que ela permite que a gente defina. Deixa eu abrir o exemplo. Aqui. Ela permite que a gente defina estado derivado. O que significa estado derivado? É estado que depende de outro estado, basicamente. Por exemplo, aqui em cima a gente define a variável como estado, square root, SQRT, né?
basicamente a runa derived, e ali dentro eu posso botar uma expressão. No meu caso, eu estou botando o método square root, tá? Que tira a raiz quadrada de número. Ou seja, aqui dentro de derived, eu estou referenciando a variável reativa número, num, né? Então, toda vez que num mudar, essa variável square root vai mudar automaticamente baseado no valor de num, certo? Então, é bem direto ao ponto, não é muito complicado, certo? Você passa uma expressão dentro dela e ela atualiza toda vez que o estado atualizar. Agora, a gente também tem uma opção um pouquinho mais complicada, que é usar a derived by, porque assim, às vezes a nossa variável depende de outra variável, mas de uma forma mais complicada do que só uma expressão simples pode dizer. Às vezes a gente precisa de uma linha de código maior, certo? Para isso a gente pode usar essa derived by, que é uma variação dessa runa, né? Derived.by, que ela aceita uma função e o valor de retorno é o valor que vai no final virar a variável, certo? Por exemplo, a gente quer fazer a variável fatorial, né? Que calcula o fatorial baseado no valor de num. Para fazer isso, a gente usa a função que calcula o fatorial, é um for, né? É um laço, e depois retorna o resultado do fatorial. Ou seja, esse resultado retornado aqui vai para cá, para o valor de fetch, né? Da variável fetch. E o que vai acontecer é que toda vez que não atualizar, ele vai recalcular esse for, ou seja, vejam que é algo um pouquinho maior do que o normal aqui, é um processamento relativamente grande. Toda vez que não mudar, ele vai fazer um for com o fatorial, certo? Aqui embaixo a gente só referencia essas três variáveis. Agora vocês podem ver que apesar de eu estou referenciando três variáveis diferentes, três variáveis reativas, essas três coisas só atualizam quando num atualiza. Porque na verdade essas duas dependem de num. Então num tem que atualizar para as outras atualizarem, certo? Mas isso é bem direto, né? Eu acho que não é muito complexo para entender. Aí eu mostrei, né? Enfim, eu posso botar um número aqui gigantesco. Se eu botar muito grande, acho que vai virar infinito daqui a pouco. Tá aí. Mas enfim, é isso. O estado derivado. Eu vou passar depois essa parte de exemplo para vocês, tá? Para vocês verem o código e testarem também, se vocês quiserem. Depois da aula eu passo. Esse é o derived by, na verdade eu não esqueci de mostrar o slide, mas enfim, eu acabei de mostrar o derived by. E isso foi o que a gente tinha de estado, certo? A gente vai entrar agora em propriedades de componentes, mas eu queria saber se não tem alguma pergunta antes sobre alguma dessas coisas de estado, antes da gente seguir. Acho que não. Beleza, acho que não. Então vamos lá, agora a gente vai ver propriedades, que é um dos conceitos mais importantes do Svelte. É um conceito que existe no React também, esse eu garanto para você que existe. É um pouco diferente, a sintaxe principalmente é muito diferente. Mas basicamente é o seguinte, como a gente viu na aula 5 também, a gente viu mais por cima isso, o Svelte ele é baseado em componentes. Então ao invés de a gente criar uma página inteira, a gente cria componentes e a gente reusa esses componentes em várias partes da nossa página e tudo mais. Que é bom por modularidade, né, e tudo mais, é algo importante de se fazer. Agora, vocês viram também na aula 5, para quem lembra, que os componentes eles viram elementos. Quando a gente vai referenciar um componente, a gente abre uma tag e bota o nome do componente. Eu já vou mostrar o código disso, mas basicamente componentes são elementos do HTML. A gente está criando elementos customizados. No HTML, a gente viu que elementos têm atributos. E atributos são partes importantes dos elementos. Raramente tem um elemento sem um atributo no HTML. Atributos, para quem não lembra, os valores que a gente coloca extras dentro da tag. Então, no input a gente tem o tipo do input, no link a gente tem o href, e nos componentes a gente pode aceitar atributos, basicamente. Atributos de componentes. Só que tem uma diferença, que quando a gente tem atributos dentro de componentes, a
a gente começa a chamar eles de propriedades, para diferenciar atributos de elementos e atributos de componentes. Então, a partir de agora, eu não vou chamar de atributos, eu vou chamar de propriedades, certo? São propriedades do componente. Aí vamos lá, como é que eu passo uma propriedade para um componente? Vamos ver isso aqui. Tem um exemplo aqui, mas eu quero mostrar o código. Cadê aqui? Props. Vou botar aqui. Tá bem? Eu defini, em outro arquivo, eu defini o componente props básico, é o nome do componente, props básico. Eu importei ele ali em cima, vocês estão vendo, deu um import. E aqui embaixo eu estou definindo, eu estou na verdade usando ele como uma tag chamada props básico. E eu estou passando para ele a propriedade descrição, que não tem ação também. Mas a propriedade descrição, que ela tem um valor desc. Esse valor desc é uma variável crustada, certo? Só para a gente poder mexer nela. Mas vejam basicamente que a gente está passando um atributo, que na verdade é propriedade, para um componente. Então é desse jeito que a gente passa. É do mesmo jeito que a gente passa para o HTML. Não tem segredo. Só que daí como a gente usa essa propriedade, né? Essa propriedade dentro do componente? Como a gente acessa essa propriedade? Para isso a gente vai ver a nossa nova runa, que é a runa props. A runa props ela é muito simples. Ela retorna um objeto com todas as propriedades que foram passadas para o componente. Que o componente pai passou para o componente filho. Então a gente vai voltar aqui no nosso exemplo. É o mesmo exemplo aí. Só que agora, ao invés de a gente ver esse componente aqui, que a gente está no componente pai, é o componente que usa o componente props básico, vamos ver o componente props básico, o que ele está fazendo. Está aqui. O componente props básico, ele acessa o props e ele coloca dentro de uma variável props, certo? Então, basicamente, letProps igual a cifrão props. E o que é props agora? O que é o retorno dessa runa? É um objeto. Um objeto que contém todas as propriedades que foram passadas pelo pai para o filho. No nosso caso, a gente sabe a única propriedade que o elemento de cima passa é descrição. Então, ali a gente está acessando descrição. A propriedade de descrição do objeto props, certo? Talvez seja muita propriedade, muito props, né? Muito nome, mas, enfim. Eu acho que o conceito é relativamente simples. Basicamente, dentro do componente filho, a gente tem acesso a todas as propriedades que o componente pai passou para ele. No exemplo aqui, a gente passou como descrição. A gente está passando um input, né? É que eu mostrei o negócio errado para vocês, na verdade. Tá, beleza. Nesse caso, é o input. Cadê? Aqui. Então, aqui, se eu escrever alguma coisa aqui dentro, vocês vão ver que ele aparece ali embaixo. Mas, observem, isso aqui são dois componentes diferentes. O parágrafo de cima é um componente e o de baixo é outro componente. Vamos ver no nosso código aqui? O estado, na verdade, está no componente pai, que é esse aqui, e o componente filho só recebe o estado, certo? Ele recebe o estado do componente pai. Eu meio que pulei um passo para vocês, porque eu ia falar disso depois, do estado com propriedade. Mas vamos apresentar isso nos slides. A gente pode desestruturar os props, que é algo que acontece bem mais frequentemente. Vou mostrar para vocês o que é desestruturar, porque eu não falei disso. Existe um conceito em JavaScript, que é o conceito de desestruturação. Na verdade, é só a sintaxe, sintático, certo? É o seguinte, se você tem um objeto, object é igual a... Aí tu faz um objeto que pode ter a propriedade de username, Maria, idade 20. Para tu acessar as propriedades desse objeto, tu
tu pode usar uma sintática que é o seguinte: let username, vírgula, idade é igual a objeto. O que é que isso aqui faz? Isso aqui cria duas variáveis novas. Eu estou usando um let, então eu estou criando duas variáveis. Uma dessas variáveis vai receber o valor Maria, que é o valor username do objeto, e o outro vai receber o valor idade, que é a idade do objeto. Ou seja, como o props aqui embaixo é um objeto, ao invés de acessar ele desse jeito e depois só acessar a descrição, eu posso diretamente acessar a descrição aqui dentro, desse jeito. Descrição. Agora, ali embaixo, eu não preciso mais acessar props.descrição. Eu posso acessar descrição, só. É a só sintática, certo? Não tem diferença nenhuma entre essas duas coisas que eu escrevi. Mas a gente vai usar desse jeito a partir de agora, certo? Os nossos props. A próxima coisa que a gente vai ver é valor de padrão. Talvez vocês tenham percebido que tem uma semelhança muito grande entre propriedades e parâmetros de função, né? Basicamente, componentes, as propriedades deles são os parâmetros deles se eles fossem funções. Dito isso, a gente pode, assim como a gente faz para funções, a gente pode definir valores padrão para as propriedades. A gente faz isso, depois que a gente diz a estrutura, a gente define desse jeito as nossas propriedades, a gente pode definir um valor padrão para a propriedade, colocando um igual e daí uma descrição. Descrição padrão. É a mesma sintaxe das funções, realmente, de adicionar valor padrão em uma função. Eu não sei se eu apresentei isso, mas a maioria das linguagens usa desse jeito. Então, é bem intuitivo, sinceramente. Quando é que ele vai usar a descrição padrão? Quando o elemento pai não passar nenhum valor para esse atributo, certo? Bem simples. Se o elemento pai esquecer de passar o atributo, a propriedade, ele vai usar a propriedade padrão, basicamente. Seguindo, a gente tem renomeação de propriedades que eu não vou mostrar, é um negócio muito específico. Eu coloquei, mas eu não vou mostrar. É bem confuso. Mas basicamente, de vez em quando tu tem uma propriedade que ela tem um nome que é uma variável inválida. E tu pode usar a renomeação para isso. Se aparecer em algum momento para vocês pesquisem renomeação de variável, mas é bem simples. Só não vou mostrar. Agora esse é mais importante. A gente pode receber como propriedade do componente uma lista com todas as propriedades que o elemento pai passa para a gente. Porque caso contrário, se a gente não tivesse isso, a gente ia ter que conhecer previamente todas as propriedades que o elemento pai vai passar para a gente. E às vezes a gente não sabe, certo? Às vezes a gente tem enfim, pode ter várias propriedades. Para acessar todas as propriedades, a gente pode usar essa sintaxe de 3 pontinhos e a gente dá um nome para a variável. Vamos ver isso aqui. Eu acho que eu não tenho um exemplo pronto para isso. Eu vou ter que fazer aqui na mão. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. 3 pontinhos e aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou dar o nome de hash, que é hash das propriedades, né? Mas eu vou dar o nome só de hash. Agora, por exemplo, o que eu poderia fazer? Isso é uma lista, então eu poderia, sei lá, fazer um for e acessar todas essas coisas da lista, por exemplo. Mas algo que eu frequentemente vou fazer é passar essas propriedades para algum lugar que eu queira. Por exemplo, eu posso passar essas propriedades para o parágrafo. Eu vou vir aqui, eu faço hash. Eu acho que não é assim. Acho que é assim, na verdade. Eu tenho que entrar no JavaScript. O que é que significa? Isso significa que, a partir de agora, se o elemento pai passar para mim uma descrição, eu vou acessar a descrição, normalmente. Mas, se ele passar mais coisas além da descrição, todas essas coisas que o elemento pai passar,
vão, na verdade, vir para o parágrafo dentro do meu elemento filho. Certo? Porque eu estou copiando essas propriedades que o elemento pai passou que eu não estou interessado, e eu estou só passando para o parágrafo porque eu não estou interessado, estou só passando para baixo. Certo? A gente vai usar isso, eu acho que nessa aula, em outra situação que é um pouquinho mais intuitivo. Mas se vocês não tiverem entendido isso, podem perguntar, porque é um pouquinho complicado. Principalmente porque esse operador de 3 pontinhos, ele não é muito intuitivo, sinceramente. Mas se não tiver pergunta, eu sigo então. Beleza. Beleza, esse foi o restante das propriedades. Agora tem aquela situação que eu meio que adiantei para vocês, que a gente pode passar variáveis reativas para um componente, como uma propriedade de um componente. A gente viu o exemplo, né? Então eu vou mostrar de novo, mas a gente viu que nesse caso aqui, a gente tem um estado que está no elemento pai, e o elemento filho é atualizado com o estado do elemento pai. Mesmo que o estado não seja do elemento filho, o estado, de novo, é do elemento pai. Voltar aqui no elemento pai, tá aqui. Mas beleza, funciona. Agora tem alguns detalhes, tem algumas nuances aí. Primeira coisa, quando a gente atualiza a variável dentro do componente filho, que é algo que a gente pode fazer, porque a gente tem uma variável no componente filho, essa atualização ela não atualiza o estado de fato, ela atualiza o estado do componente filho. Então a gente vai ver um exemplo aqui, por exemplo. De novo, a gente tem um estado do componente pai, aqui, e a gente está passando esse estado para o componente filho. Agora vamos lá no componente filho. Eu tenho esse exemplo preparado? Não tenho. Tem que fazer na mão. Vou vir no componente filho e eu vou fazer um novo input aqui dentro. Eu acho que eu tinha esse exemplo preparado. Segura aí, não. Eu não tenho esse exemplo preparado. Ah, tá, eu tenho um exemplo parecido, preparado. Então eu vou fazer esse exemplo com vocês. Eu vou fazer um input no elemento filho agora, certo? E eu vou dar um bind no valor desse input para ser igual à descrição. E eu vou dar um label para esse input, para a gente conseguir ver. Input do elemento filho. E agora eu vou vir no elemento pai e eu tenho que dar um label para ele também para a gente conseguir ver. Input do elemento pai. Aí vamos entrar aqui de novo no nosso exemplo. Vocês vão ver agora que tem dois inputs. Qual é a situação que está acontecendo aqui? Aqui em cima a gente tem o input do elemento pai, então é um componente acima. Embaixo a gente tem um input do elemento filho, que está no componente dentro do componente pai. E a gente tem um valor da propriedade, que é um valor dentro do componente filho. De novo. Eu vou também mostrar dentro do componente pai, calma aí. No componente pai eu vou adicionar um parágrafo, que é descrição do componente pai. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever nesse input para a gente ver o que acontece. Olá, bem-vindos ao web. Beleza, está atualizando o estado nos dois componentes, que nem a gente estava vendo antes. Mesma coisa, não muda nada. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui embaixo e vou deletar coisas. Vocês vão ver que ele atualiza o estado do elemento filho, mas ele não atualiza o estado do elemento pai. Porque a partir do momento em que tu modifica o estado do elemento pai dentro do elemento filho, na verdade tu está fazendo uma cópia do estado. Então tu copia o estado para o elemento filho e daí tu atualiza ele. Basicamente isso. E se por acaso a gente voltar e atualizar o elemento pai de novo, ele vai voltar, certo? Porque ele vai atualizar os dois. Então é só um detalhezinho que quando você está passando o estado para elementos para baixo,
o estado ele é meio que temporário no elemento filho. Ele não é permanente no elemento filho, certo? Mas é só um detalhe que você tem que se atentar em algumas situações específicas. Não tão específicas, isso é relativamente comum, na verdade. Se a gente quisesse compartilhar as atualizações do elemento filho com o elemento pai, a gente tem algumas opções. A gente poderia, por exemplo, criar uma função no elemento pai que modifica o estado do próprio elemento pai. E daí, ao invés de a gente passar o estado para o elemento filho, a gente passa para ele essa função que modifica o estado do elemento pai. É um pouco complicado, eu não vou programar isso agora para vocês, porque vai demorar um tempo, vai ser chato. Mas em React você costuma fazer desse jeito, certo? É porque o React, assim, na verdade o Svelte e o React, eles têm uma coisa em comum que é propriedades costumam passar sempre de elemento pai para filho. As coisas não sobem, elas só descem. Isso é natural. O ar-condicionado está desligando. Tá. Pode ir. Isso aqui é assim. Uma coisa. Por quê? Porque no HTML a gente tem atributo que passa para elemento filho, a gente não passa nada para cima, né? Eu não posso vir aqui no HTML e fazer um atributo aqui, nesse elemento, atributo, aí esse atributo ele vai passar para cima, isso não acontece, certo? Então, tanto no React como no Svelte, isso tem essa filosofia de as coisas, os dados descem, os dados não sobem de volta. Mas no React isso é um pouquinho mais acentuado, certo? É bem mais clara essa distinção. Aí a situação acontece aqui, e de novo, para você atualizar o estado do elemento pai dentro do elemento filho, você tem que fazer esse tipo de gambiarra que é passar uma função para o elemento filho que atualiza o estado do elemento pai. Que eu não vou mostrar aqui não, porque é um pouco complicado. Mas o Svelte, especificamente, ele dá uma ferramenta para a gente fazer isso. Para a gente sincronizar o estado do elemento pai com o estado do elemento filho. Porque é algo que a gente faz frequentemente. Isso a gente usa a runa Bindable, basicamente, para isso. Que é o nosso próximo assunto, a runa Bindable. Antes de seguir, alguém tem alguma dúvida com propriedades? Nessa parte de propriedades com estado, tudo mais, tudo certo? Acho que tudo certo. Beleza. Bindable. Bindable é uma runa nova que a gente tem, que ela permite que a gente sincronize o estado, a propriedade de um elemento filho com a de um elemento pai, basicamente. Ela tem muito a ver com aquele bind que a gente viu anteriormente. Por quê? O bindable, ele nada mais nada menos, ele permite que a gente crie uma propriedade que ela pode ser binded, a gente pode usar um bind nela. Tá aqui, eu acabei de falar. Eu vou mostrar logo o exemplo. Fica sincronizado, como eu falei. Vamos lá. A sintaxe é essa, do bind, né, a gente já viu. Bind, nome da propriedade, igual a variável que tu quer sincronizar. Vamos ver o exemplo na prática. Esse eu tenho um exemplo preparado. É o seguinte, a gente tem aqui, primeiro, o estado da nossa componente é só um número, é o número 0, inicialmente, e ele tem um contador, basicamente. Ele soma 1 e é só isso, na verdade. E além disso, a gente tem um parágrafo que mostra o valor de número. Além disso, no elemento filho, a gente tem, vou entrar no elemento filho, ele aceita uma propriedade num filho. É o nome da propriedade, um filho. Só que a gente não aceita essa propriedade de qualquer jeito. Vocês vão ver, a gente aceita ela com num filho igual a bindable. Isso faz com que essa propriedade num filho seja bindable. Então a gente pode usar bind nela. Além disso, nesse exemplo a gente também mostra o valor do estado no filho e a gente tem um botão que adiciona um no filho. Então a gente vai vir bem aqui no nosso exemplo. Esse é um exemplo parecido com esse exemplo que eu acabei de criar. Bem aqui.
que o que vai acontecer aqui é a mesma situação anterior. Quando eu modificar o estado do pai, ele vai modificar nos dois. Mas quando eu modificar no filho, ele vai modificar só no filho. Aí. Mas, no nosso caso, a gente quer sincronizar o estado dos dois. Certo? Então a gente quer que se o valor do pai é 8, o valor do filho tem que ser 8. E se o valor do filho é 11, o do pai tem que ser 11. Certo? A gente quer sincronizar os dois. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é permitir que essa variável seja binary. Então eu tenho que adicionar esse binary, que eu já fiz. E agora o que a gente tem que fazer é, lá no elemento pai, a gente tem que dar um bind dele. Ou seja, ao invés de só passar a variável, que eu estou passando aqui, eu tenho que dar bind e daí sim o nome do atributo, da propriedade, e daí o nome da variável que eu quero bindar, né, que eu quero sincronizar. Vocês vão ver que só com isso já é suficiente para vou adicionar no pai, beleza? Adicionamos os dois. Só que agora eu vou adicionar no filho e o pai também está recebendo o valor do filho. É bem simples, na verdade, não é muito complicado. Não. Vocês podem visualizar que, por exemplo, o valor, né, que a gente coloca no aquele input velho, text, quer dizer, que a gente dá um bind velho é igual a aí o nome da variável, né? Vocês podem ver que basicamente esse valor ele é como se fosse uma propriedade bindable por padrão, certo? Então a gente pode criar propriedades bindable no nosso componente desse jeito. Beleza. Bindable é isso, eu acho que não tem muitos detalhes a se falar de bindable. Eu acho que não é muito complicado. Então agora a gente vai ver o if, que na verdade não tem muito o que ver do if. O if aquilo que eu falei na aula 5 é o que tem para falar do if. É basicamente renderizar HTML condicionalmente com base em uma variável do JavaScript, certo? A única coisa que tem de nova, eu não lembro se eu falei na outra aula, talvez eu tenha falado, né? É que tem um else if e tem um else também no if. Não lembro se eu falei? Sim. Enfim, tem um else if e tem um else também. Vou mostrar aqui. Tá aqui. Eu tenho um contador. Eu tenho um botão que soma mais um contador. E eu tenho um if, um else if e um else. Se o contador for igual a 0, eu print que o contador, eu na verdade mostro o parágrafo que diz que o contador é 0. Se o contador for divisível por 3, eu coloco que ele é divisível por 3. E se não, o número não é 0 nem é divisível por 3. E eu poderia colocar quantos else ifs eu quisesse aqui no meio, certo? É a mesma coisa do if e do else. Não tem muito o que dizer, certo? Vou mostrar o exemplo, mas realmente não tem muito o que dizer. É 0, tá? O número é 0. O número não é 0 nem divisível por 3. E agora o número é divisível por 3. Então os 3 casos que eu botei são os 3 casos que aparecem. O if é isso, não tem muito o que dizer do if. É muito simples. Agora a gente vai ver o it. O it tem alguns detalhes a mais, certo? O it, a gente viu na aula 5 também, certo? Para quem não lembra, ele basicamente permite a gente renderizar um elemento HTML, ou na verdade um conjunto de elementos, né, que a gente viu, para cada elemento de uma lista, certo? É muito útil, né? A gente viu tanto na aula passada quanto na aula retrasada, na verdade. Para quem não lembra, vejam a aula passada ou retrasada. Tá? Não é exemplo da aula passada, isso tá. Enfim, diferenças que a gente tem de coisas novas. O it ele tem um else associado a ele, então eu acho que eu tenho esse exemplo aqui, vamos ver. It não tem, na verdade, mas eu posso adicionar rapidinho. E eu não fiz, na verdade. Vocês podem ver que esse exemplo não está pronto, então eu vou fazer rapidinho aqui com números. Acontece, é ao vivo. Números, vou fazer uma lista com estado, certo? E eu vou só adicionar um botão que, adiciona um número aleatório, certo?
list.push, math.random, vou dar um for no deve, math.random, beleza, aí beleza, agora vou selecionar cada número, eu vou dar o nome como num, certo? Isso eu vou chegar por enquanto. E agora eu vou acessar só o número aqui dentro. Eu não dei um label, né, pro botão. Adicionar número, beleza. Aí a gente vai vir lá no exemplo. E a gente vai ver o it, que eu também não adicionei aqui. Então, segura aí. Isso aqui é o código do exemplo, vocês vão ver o código. Esse é o código que vocês não viram, que eu escondi de vocês. Eu posso mostrar ele no final depois. Não é complicado. It. É um monte de fields. Beleza. Tá aqui, a gente não tem nenhum número ainda na lista, então a lista está vazia. Se a gente adicionar um número, ele vai começar a mostrar no it. Lembrando que listas têm estado, né, tem estado profundo, então eu adiciono coisa na lista, ela aparece automaticamente. Agora, a gente vai ver o else, né, que é o que eu queria mostrar de fato. A gente pode adicionar um else depois desse it. Bem aqui. A sintaxe é essa, são dois pontos, else. E daí tu pode botar alguma coisa para aparecer quando a lista está vazia. No meu caso eu vou falar, por exemplo, cadê? Parágrafo. A lista está vazia. E tá aí, a lista está vazia, então ele está mostrando a lista está vazia. Não está mais vazia, está mostrando a lista agora. Bem simples. Ou indefinida, tá? Se eu por acaso não colocar uma lista aqui também, se eu não colocar nada, o else também é ativado. Beleza. A gente também pode acessar o índice de um elemento na lista. Para fazer isso a gente bota uma vírgula depois do it. Então bem aqui, depois de a gente declarar o num, a gente pode botar uma variável qualquer. Vou botar índice. Então eu posso falar aqui o número num tem índice na lista. E ele vai mostrar o índice do número na lista. Aí tem que ser 0, tem que ser 1. Simples. Às vezes a gente precisa do índice, a gente pode acessar botando uma vírgula depois da declaração da variável. Aí além disso, a gente tem algo um pouquinho mais complicado, que é difícil de mostrar aqui, que é o seguinte: a gente pode dar uma chave única para os nossos números, para os itens da lista, certo? Qual é o motivo disso? O motivo disso é o seguinte: a gente tem uma lista, né? E essa lista tem estado. A gente já viu aqui que listas com estado são um negócio um pouquinho pesado, né? Não performam muito bem. A gente pode adicionar essa chave única nos elementos do it para o Svelte poder adicionar e remover os elementos de forma mais eficiente, basicamente. Porque senão ele tem que refazer a lista inteira, basicamente, meio que refazer a lista inteira. Só que se você adicionar uma chave única para cada item, ele consegue remover só o item necessário e adicionar só o item necessário quando tu remove a adição. E isso tem uma performance muito melhor na tua página. Exemplos, por exemplo, pode ser uma chave única. O ID de um usuário que tu pega no banco de dados. O usuário geralmente tem um ID, tu pode pegar no banco de dados e usar. O CPF do usuário, se ele tiver adicionado o CPF, o e-mail dele. O que não pode ser uma chave única?
o nome do usuário, porque nomes repetem, as pessoas têm o mesmo nome, isso acontece. A idade do usuário, pode ser uma chave única. No nosso caso, por exemplo, eu nem consigo mostrar esse exemplo para vocês, porque eu estou usando um número aleatório, certo? Mas eu vou mostrar só para vocês verem que dá errado. Para se adicionar uma chave, você bota um parêntese depois no final, né, no final do it. Se eu não tivesse um índice, seria desse jeito aqui. Mas eu vou deixar o índice. A minha chave, no nosso caso, vai ser só número, porque é a única informação que eu tenho. Eu não tenho mais nada que eu possa adicionar aqui. Então, tem um problema aqui de a minha chave única ela vai repetir em algum momento. Eu vou diminuir aqui só para repetir mais rápido. E eu vou testar agora. Vou começar a adicionar número. Não está repetindo. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Só 10 possibilidades. Para demorar menos. Repetiu. Agora eu estou clicando e ele não adiciona mais, porque deu erro na página. Então a chave única tem que ser única, porque senão vai quebrar a tua página, certo? Mas sempre que possível adicione a chave única, porque ela performa melhor. Mas né, que nem dá para ver, nem sempre é possível. Snippets. Snippets é um conceito bem legal que permite que a gente reutilize HTML na nossa página. É aquele problema que a gente mostrou na aula 4, eu acho, que foi na 5, que tem HTML repetitivo em qualquer página. Os componentes, resolvem isso, mas às vezes dentro do mesmo componente a gente quer repetir o mesmo bloco de HTML. Então, para não criar um componente novo, a gente pode usar os snippets. Eu vou beber uma água. Eu refuso. Para renderizar o snippet, a gente usa esse bloco @render. É uma sintaxe nova, a gente viu aí agora. @render, nome do snippet, e daí a gente abre parênteses. O snippet ele é muito parecido com a função, certo? Vamos ver o nosso exemplo aqui. Tem aqui snippet básico. Por exemplo, esse meu exemplo aqui é o seguinte: eu posso ter um blog, certo? É um exemplo que eu mostrei muitas vezes, um blog. E cada post da minha página, ele é repetido. Ele, na verdade, ele tem HTML repetido, que é basicamente um parágrafo. Cadê? Tá bem aqui. É um artigo que dentro dele tem um título e daí dentro dele tem uma lista de parágrafos, certo? Então esse é HTML que eu poderia repetir na minha página várias vezes. Mas na vez de repetir, eu defino um snippet. Vocês estão vendo aqui, hashtag snippet, né? Eu tenho que dar um nome para o snippet. No meu caso, o nome é post, que é o post do meu blog. E ele tem dois argumentos, dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um título e o segundo parâmetro é um parágrafo, que é uma lista de textos, basicamente. Aí o que é que eu faço? Dentro do snippet eu coloco um artigo, que é o bloco maior do meu post, certo? Que eu quero que ele repita várias vezes. O título, que eu quero que ele repita para cada post também. E a lista de cada parágrafo, basicamente. Eu quero renderizar cada parágrafo do post. Aí eu venho aqui agora e esse snippet. Se eu só definir ele e não renderizar ele, não usar o render, não vai aparecer nada na página, certo? Porque, que nem eu falei, ele é uma definição de função, basicamente. Quando tu define uma função, ela não roda. Tu tem que rodar a função. Então aqui é a mesma coisa. A gente tem que renderizar o post. Então a gente usa render post, que é o nome do snippet. E o primeiro parâmetro é o título. Então o título aqui é meu primeiro post. E o segundo parâmetro é a lista. Então tem uma lista de parágrafos aí, basicamente. E além disso, eu posso adicionar mais posts. Então aqui embaixo eu adicionei outro post, que tem um título diferente e uma lista diferente. E eu estou reutilizando o HTML, que vocês podem ver que eu poderia, por exemplo, só reescrever esse bloco aqui. Eu poderia vir aqui e fazer isso. Isso aqui. E daí mudar aqui título para e-mail, primeiro post. Eu poderia fazer tudo isso, mas ficaria maior, né? Principalmente se eu tivesse mais posts. Eu só tenho 2 e eu poderia ter vários, com muitos posts.
Aí deixa eu mostrar um exemplo prático para vocês. Mas não, assim, não tem muito o que mostrar. É realmente bem simples. Tá aí, ele aparece tudo que eu coloquei lá aparece. É bem direto ao ponto, não tem muito segredo. Eu acho que de snippets é isso. Tem um parâmetro que eu já falei para vocês, os parâmetros. Sim, tem um snippet especial que ele permite que a gente acesse um dado que a gente não acessou até agora e que vocês talvez, mais atentos, talvez tenham percebido. Que é o seguinte: quando eu defino acho que eu tenho um exemplo para isso, né? Tem. Quando eu defino agora esse exemplo eu vou mostrar aqui dentro. Aqui. Eu tenho vários componentes aqui, né? Vocês estão vendo? Cada um desses é um componente. E eu abro e fecho esse componente que nem qualquer elemento normal do HTML. Então eu poderia, por exemplo, escrever coisas aqui dentro. Nada me impede de escrever coisas aqui dentro, certo? E essas coisas elas não ficam perdidas. Quando eu escrevo alguma coisa aqui dentro, ela é acessável. Então aqui embaixo, nesse componente label de input, eu estou adicionando a palavra descrição dentro dela. É texto. Texto e descrição. Então eu vim agora dentro desse componente e eu vou ver o que ele está fazendo. Vocês vão ver que ele está recebendo duas coisas. Primeiro, é a propriedade children, que é isso que eu quero que vocês foquem, ignorem o valor por enquanto. E o que é que ele faz com esse children? Ele renderiza esse children depois. Como se esse children fosse um snippet. Por quê? Porque esse children de fato é um snippet. O que acontece quando tu passa coisas aqui dentro, ele passa para dentro do componente com o snippet children. Então se a gente quer renderizar as coisas de dentro, a gente simplesmente renderiza dentro no lugar onde a gente quer, utilizando esse render children. Nesse caso, por exemplo, a gente está falando de um negócio interessante, que é o seguinte: é um componente que ele é um input, só que todo input a gente adiciona um label, né? Todo input a gente adiciona um label. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um componente que já tem a label dentro, certo? Porque é mais rápido. Um bagulho bem simples. Então a gente pode vir aqui que eu estou fazendo um input, que a label dele é descrição, por exemplo. Então se a gente vier aqui, no exemplo aqui, tá aí, é um input que a label dele é a descrição, que é o componente que eu fiz. Eu vou parar eu vou não parar a aula, eu vou dar uma... Já não, eu paro essa aula, que a gente não vai ver o conteúdo tudo hoje. Mas, a gente vai ver o seguinte: eu quero estender um pouquinho esse componente, porque agora ele só pode ter texto, ele só pode ter o tipo de texto. E eu quero deixar ele ter mais coisa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aquela propriedade REST que a gente viu antes, que ela permite que a gente pegue todas as propriedades passadas e a gente pode usar elas, que é essa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse text daqui e ao invés disso eu vou passar aqui dentro o resto. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso ir lá no componente Py, que está usando esse componente, e eu posso aqui dentro falar o seguinte: type é igual a text. O que é que vai acontecer? Ele vai pegar esse type igual a text, vai entrar lá no resto e depois vai voltar para dentro do input. Está bem aqui, o input. Ou seja, agora esse componente vai ser um componente de texto. Cadê? Aqui. Um input de texto, né? Perdão. Mas se por acaso eu queria fazer, na verdade, um input de file, de arquivo, eu posso vir aqui, vou mudar a minha label também, né? Arquivo. Adicionar arquivo. E eu vim aqui de novo. Tá aí, adicionar arquivo. Agora é o input de arquivo. Posso adicionar um arquivo aqui. Então, por exemplo, essa propriedade REST. Apareceu coisa? Não. Eu nem
Devia ter pensado melhor. Então essa propriedade do REST ela serve para esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente fez um componente aqui que a gente pode reutilizar no nosso site inteiro, que ele facilita a nossa vida, né? Porque ele adiciona uma label para os inputs que a gente já ia adicionar, todo input a gente vai adicionar um label, ele facilita a nossa vida. Mas a gente criou na mão, né? Lembrando, a gente acabou de criar isso aqui na mão. Esse é o código desse componente. Seguindo, snippets foi isso, certo? Tem esse snippet children, que vai ser útil, principalmente nesse caso em que a gente está fazendo componentes reutilizáveis, é útil, muito útil. A próxima coisa que a gente tem é o await, que ele é um bloco novo que a gente não viu na aula 5, então é novo mesmo. Ele é muito parecido com o if, sinceramente, então ele é bem simples. Mas ele é parecido a estrutura dele é muito parecida com o if. O await, ele permite que a gente renderize HTML com base no estado atual de uma promessa. Eu não lembro de promessa, a gente deu na aula 3, vejam, se vocês não lembram, é promessa. Mas é basicamente um valor que ou ele está pendente, tem aqui na verdade, uma promessa ou ela está pendente, ou seja, ela está resolvendo, ela está fazendo alguma coisa, ou ela foi resolvida com sucesso e ela vai retornar um valor, ou ela foi resolvida sem sucesso, ela falhou e ela vai retornar um erro. São as três coisas com uma promessa, os três estados que ela pode estar. Ou ela está resolvendo, ou ela teve sucesso, ou ela não teve sucesso. O await, ele basicamente permite que a gente renderize HTML para esses três casos. Ou seja, a promessa está resolvendo, mostra um HTML. A promessa resolveu, mostra esse outro HTML. A promessa deu erro, mostra esse outro HTML. A sintaxe é essa, mas vou mostrar no código, que é mais visível. Está aqui, await. Ignora esse código de cima, essa simulação da requisição. O que a gente precisa ver a gente tem uma promessa aqui embaixo, a gente espera ela, a gente dá um await promise. A primeira coisa que a gente coloca é o valor para quando a promessa está pendente. Então, enquanto a promessa está pendente, a gente coloca o parágrafo carregando. Está carregando a minha promessa. Quando ela resolver, é o then, é o mesmo then que a gente usava na própria promessa mesmo, a gente coloca then e a gente recebe o valor. É muito parecido com a sintaxe realmente do then. E daí dentro dele a gente coloca o parágrafo que a gente quer que apareça quando a promessa resolver com sucesso. E a gente usa o catch de forma bem parecida para definir o que a gente quer que apareça quando a promessa resolve sem sucesso, de forma errada, né? Com erro. Nesse caso aqui eu estou simulando uma requisição, porque geralmente promessa você geralmente vai vir de uma requisição, a gente viu isso na nota 3, não vou repetir, mas pode vir de outros lugares, mas geralmente vem de uma requisição. Nesse caso eu estou simulando uma promessa com requisição. Ela demora 1,5 segundo e ela aleatoriamente ou resolve ou ela rejeita, ou dá erro, aleatoriamente. Então vamos ver esse exemplo, lá na nossa página. Está aqui, está carregando, deu errado. A gente pode resetar, está carregando, deu certo. Deu certo, beleza. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E é isso, são os três estados. Carregando, deu certo? Nunca dá errado. Caraca. Coisa boa. Tem uma coisa errada, será? Agora deu errado. Caraca, isso aí tem 50% de chance de se calcular isso acontece 1 milhão de vezes. Perdeu a loteria. Se jogasse na Mega Sena, a gente ganhava. É da virada. Na Mega Sena. Tá aí. É isso, são os três estados. Um é carregando, o outro se der certo, ele mostra o texto que a gente botou, que deu certo. E o terceiro quando dá errado, ele mostra que deu errado. A gente definiu aqui. E a sintaxe é bem simples. Espera a promessa, o valor, enfim, é o mesmo den, o mesmo catch do que a gente viu antes. Não é muito difícil não. O resto do código eu não vou explicar, porque não é da aula, mas se vocês quiserem, eu vou mandar esse código no grupo. Na verdade vai entrar na parte de materiais. Se vocês derem uma olhada e vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Eu acho que eu vou parar essa aula por aqui. Deixa eu só ver qual é o próximo conteúdo.
Beleza. Vou parar essa aula por aqui. A gente vai ficar na próxima aula o conteúdo de transição. Algumas coisas, não mais, sabe? Eu acho que a transição, contexto, enfim, algumas coisas que dá tempo de dar na próxima aula. De novo, dê uma olhada nesse código, que nesse exemplo, esse código tem vários exemplos que eu estou mostrando para vocês, que é essa página aqui, né? Porque eu acho que ficou legal, acho que ficou interessante. Vejam principalmente os componentes separados, certo? Você não precisa ver o código inteiro, só veja os componentes separados. E se você tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar, certo? E é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de agora, de hoje? Sobre o que eu dei até agora? Acho que não, né? Então, beleza. É isso. Foi essa aula de hoje. Obrigado por quem compareceu. Na próxima aula a gente termina esse conteúdo. E valeu.